É um prazer imenso ter você por aqui. Naltrexona. Faz sentido? Não faz sentido? Funciona ou não funciona? Em doenças crônicas autoimunes. Funciona em problema de tireoide de Hashimoto? Sim ou não? O que é que a gente tem de base de conhecimento científico? Funciona em Crohn? Funciona em fibromialgia? Funciona em artrite reumatoide? Vamos tocar alguns desses e outros temas que estão abordados justamente no uso da naltrexona em baixa dose. É um tema muito relevante, muito importante para o médico e para o paciente. Eu já vou adiantando que o nosso objetivo hoje é utilizar um equilíbrio entre uma parte técnica e uma conversa mais para leigo. Por isso, eu vou trazer para você base científica, conhecimento, fontes, para que não haja fator de confusão. Ao mesmo tempo, deixe claro o que pode funcionar e o que pode não funcionar. Isso vai ajudar muita gente a tirar essa interrogação e, de uma vez por todas, quem sabe, ficar mais claro o funcionamento, se funciona ou se não funciona. Em algumas dessas doenças autoimunes ou outras situações que a gente vai abordar daqui para frente. Bom, primeiro eu gostaria de apontar um detalhe muito importante. Existe uma inteligência artificial, inclusive eu uso muito, que é justamente essa, Open Evidence. Open Evidence. Essa inteligência artificial, gosto muito dela e deixo claro que eu não tenho qualquer relação ou conflito de interesse. Eu apenas uso ela bastante porque ela realmente busca base científica. Olha só. New England, JAMA, Cochrane, ou Cochrane, como queira chamar, entre várias outras, tá? Sociedades por aqui, busca realmente em bases muito sólidas, muito boas de conhecimento científico. Uma coisa legal dela é que quando a gente pesquisa algo, vem realmente com as referências. Aqui é uma imagem de JAMA, aqui vem com as referências. Olha só, aqui estão as referências que vocês podem, inclusive, consultar. Então, bastante, algumas delas eu vou conseguir mostrar aqui, outras não, para não se tornar tão grande o conteúdo, mas aqui está. Muito interessante a base do nosso estudo. Vamos lá, então eu comecei perguntando para ela o uso do LDN, naltrexona em baixa dose. E alguns estudos, resumidamente. O que se refere a isso? É o uso off-label da naltrexona numa dose XY. Ele comenta por aqui. Vale dizer um parênteses importantíssimo, você jamais deve se automedicar. Isso aqui é apenas fins de estudos. E essas doses devem sempre ser orientadas por um médico. Isso não pode ser tomado, até porque, e ainda bem, para fazer essa prescrição precisa de receita médica. Então, o médico que conhece o uso dessa medicação vai, obviamente, saber como prescrever. Então, se refere a naltrexona em dose baixa, muito baixa, com propriedades anti-inflamatórias e imunomoduladoras, distinta das doses convencionais, que chega até 100 mg. Como é que funciona? Bloqueia receptores opioides, então está relacionado a dores. E esse bloqueio, olha que interessante, faz uma compensação, aumenta os receptores opioides endógenos como um sistema de compensação, ou seja, faz uso da naltrexona em dose baixinha e o corpo começa a produzir melhores receptores opioides. O que é que isso significa? Vamos traduzir. Bom, esses receptores opioides estão relacionados à dor. Então, se você tem as endorfinas ali numa dose adequada, endorfina ajuda a reduzir dores, por exemplo. Ainda tem também um sistema que antagoniza alguns outros receptores que têm também função anti-inflamatória, através de modulação também do sistema mediador inflamatório. Muito bem, aqui tem uma imagem tentando dar bom formato didático, e é bem interessante mesmo. Aqui mostra em regiões onde essa naltrexona acaba atuando, onde esses receptores opioides estão ligados.
E aqui, com relação ao sistema imunológico, é muito interessante. Tanto upper regulation quanto down regulation. Não vou entrar em formato muito técnico, mas basicamente quer dizer um melhor equilíbrio desse sistema imunológico. Muito interessante. Neste caso aqui, é um mecanismo proposto no sistema cutâneo neuroendócrino através da naltrexona. É o que mostra essa imagem. Agora, quais são os usos clínicos que estão investigados? Isso é importantíssimo. E aqui nós temos um estudo que me chama muito a atenção, quase 90% de melhora em Crohn, doença de Crohn, e até 33%, mais do que um terço, cerca de um terço, de remissão. Imagina só, é bastante, comparado de 33% no estudo versus 8% do placebo. A gente vê em Crohn, em esclerose múltipla e artrite reumatoide. Olha só, artrite reumatoide. Muito interessante. Claro que aqui a gente tem as bases científicas. Não é nada, não são vozes na minha cabeça, apenas estou mostrando os estudos. Vale a pena o conhecimento. E aqui nós temos outras indicações que, como eu disse antes, off-label. Off-label quer dizer que não está na bula, que não tem uma bula para aquilo, não é vendido talvez em farmácia, às vezes tem que manipular. É mais ou menos aí o significado do off-label para quem não conhece. Dor crônica, como fibromialgia, síndrome de dor regional complexa, dores neuropáticas, dores relacionadas ao sistema nervoso, algumas condições dermatológicas também, como coceira crônica, psoríase, hidradenite supurativa. Muito interessante. Outras condições, como Covid longa, investigação e imunomodulador no câncer, alguns tipos de câncer. Muito interessante. Quais evidências científicas nós temos por aqui? Revisão de 2026, com 105 estudos, incluindo 15 ensaios clínicos randomizados. A evidência não suporta o uso clínico de rotina. Isso você não quer dizer, você quer dizer aqui que não pode ser utilizado, isso é o padrão ouro, é aquilo que a gente deve sempre usar. São estudos demonstrando que pode funcionar. E a gente já vai entrar no futuro ali a respeito disso aí, desse tema mais especificamente. Quando usar, quando não usar e por que não se deve ser tomado como rotina. Então, tem alguns estudos com relatos de caso, algumas viabilidades pequenas, tem alguns com, inclusive, viés de publicação, claro. Tem resultados positivos, tem evidência que principalmente se baseia em questões subjetivas. É muito importante isso aqui. Por exemplo, relato do paciente, sentir que melhorou a dor. Então, como é algo subjetivo, às vezes não tem como quantificar tão claramente. Perfeito? E aqui a gente vê alguns estudos, por exemplo, em fibromialgia. Não teve uma diferença, a princípio, com o desfecho primário da dor, embora mostrou uma melhora em problemas de memória. Interessante. Isso aqui está em Lancet na revista de Reumatologia 2024. Bom, ela é bem tolerada, é um baixo custo. Bom, e o que é que eu quero chamar mais a atenção aqui? Uma dúvida que é outro tópico. Hashimoto. Hashimoto, pergunta de paciente, será que funciona? Tem que ser bem claro para ti. O que é que diz aqui? Bom, não há evidência suportando o uso dela para tireoidite de Hashimoto. Embora tenha sido estudada para outras doenças autoimunes, não há um ensaio clínico controlado publicado avaliando nessa questão da tireoide. Mas tem alguns mecanismos de ação propostos. Lembrando que essas perguntas eu fiz para a IA, tá? Eu fiz para a IA e ela trouxe os estudos que temos aqui. Então, não quero ter nenhum viés por aqui. É uma pergunta com transparência. Aqui a gente vê alguns mecanismos que são propostos como modulador. Aumento de endorfina, redirecionamento de células autoimunes, que é células T, por exemplo. Diminuição de marcadores inflamatórios, isso é importante porque Hashimoto é uma inflamação. E alteração na atividade do sistema imunológico, que são os macrófagos aqui. Tem várias outras doenças aqui que a gente já abordou antes. E tem limitações também nesse estudo. Agora, perfil de segurança é seguro? Sim, baixo custo, seguro e bem tolerado. A maioria dos estudos mostra uma dose específica por ali, que não deve ser utilizada por ti, sem nenhum acompanhamento. Então, as considerações é que? Consideração clínica que no Hashimoto não existe um suporte para uso rotineiro.
mas ela pode até ter um papel pragmático em casos resistentes ou algumas questões que a terapia padrão falhou. E se há necessidade de ensaios melhores, de exames, de estudos melhores para esclarecer realmente o valor clínico em algumas doenças, como, por exemplo, o Hashimoto. Agora, vamos perguntar, aqui estão as bases, o que é que nós temos sobre a plausibilidade fisiológica e biológica. Existe? O que é isso, plausibilidade? Faz sentido? Em outras palavras, dizer isso, faz sentido? Me explique como funcionaria. Aí ele explica. Sim, existe uma plausibilidade teórica, sim, para o Hashimoto. Na mesma ideia que é o quê? Sobreposição entre os mecanismos imunopatológicos da doença e os efeitos imunomoduladores. Não tem estudos validados, apenas plausibilidade. É diferente ter estudo mostrando e plausibilidade. Um exemplo muito tosco que talvez vai servir de ilustração para você. Bom, digamos que eu tomei água com qualquer produto junto com essa água, e esse produto eu posso dizer que a água sozinha me matou sede. Isso é uma plausibilidade, a gente sabe. Eu posso colocar algum produto, algum pozinho e dizer que tomando com aquele pozinho mata mais a minha sede do que se eu tivesse tomado apenas a água. Bom, tem plausibilidade para isso? Tem, né, digamos, porque só a água por si só já faz a melhora. Mas não tem um estudo demonstrando aquilo. É mais ou menos assim. Então, existe uma plausibilidade, pode ser que funcione, porque a maneira como o corpo funciona e como o medicamento funciona, se supõe que as coisas podem ir bem, mas ainda não foram feitos estudos. É diferente uma coisa da outra, é importante ter isso em mente. E aqui tem alguns mecanismos que são propostos mostrando a relevância. Os linfócitos que atuam nessa questão da inflamação da tireoide, desequilíbrio de linfócitos também ele ajuda a equilibrar, citocinas inflamatórias, ele ajuda na melhora delas, né? Porque essas citocinas induzem a destruição da tireoide, então ajuda a controlar isso. Autoanticorpos que as células B produzem, que é o anti-TPO e anti-tireoglobulina, pode causar a morte dessas células da tireoide. E ele ajuda a regular isso aqui. E uma destruição, obviamente, progressiva, levando até uma fibrose. A tireoide deixando de ser uma tireoide bonita, sadia, para ser uma tireoide fibrosada, tecido fibrótico, uma tireoide morta, né? Então, é mais ou menos por aqui. Uma tireoide sadia e uma tireoide inflamada e às vezes irrecuperável. Então, tem alguns mecanismos que são propostos por aqui, muito interessantes, vale a pena você pausar e olhar. E aqui nós temos algumas informações importantes. Não há aquele estudo como deveríamos, como gostaríamos, não há quantidade. Tem uma complexidade autoimune muito importante, porque são vários mecanismos aqui. Não está muito claro qual é o exato mecanismo, quando funciona. E isso aqui é o essencial. A variabilidade de resposta. Tem gente que funciona, tem gente que não funciona. E aí é que tá. É importante que se saiba disso e que se mencione isso a partir do momento que você for fazer um LDN para um paciente. Deixe claro para ele que se você vai fazer algo off-label, nesse sentido aqui principalmente, algumas pessoas podem funcionar, outras não. Um dos motivos pode ser justamente pelo avanço. Algo que já está estabelecido, uma tireoide que já ficou doente, já fibrosou, talvez não tenha como recuperar. E talvez uma que esteja começando, quem sabe ajude-se ainda a recuperar ela. O fato é que pode haver sim alguma melhora, mas não existe uma resposta igual para ninguém. Então as coisas podem variar muito, levando talvez a uma frustração. E é importante ter esse conhecimento em mente. Bom, realmente um vídeo bem detalhadinho, completinho sobre LDN, sobre Hashimoto e outras questões autoimunes e inflamatórias e dores crônicas. Vale a pena você copiar e mandar para alguém que talvez precise dessa informação. Conhecimento na medicina é algo que deve ser adquirido constantemente, diariamente. Gratidão, nos vemos em breve em mais um novo tema.